E vamos falar agora do veto do presidente Jair Bolsonaro à volta da gratuidade no despacho de bagagens em viagens aéreas. Sobre esse tema, nosso convidado é o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, que foi o relator dessa proposta no Senado. Obrigado pela entrevista, pela presença aqui mais uma vez, senador. Boa noite. Boa noite a vocês. Eu quem agradeço a possibilidade de conversarmos um pouco mais sobre esse tema. Será que esse veto do presidente Bolsonaro vai ser derrubado no Senado, senador? Bem, você sabe que esse assunto gerou uma polêmica, vocês acompanharam bem pela Jovem Pan. Os senadores se manifestaram favoráveis à manutenção, os deputados já haviam feito a mudança, mas a tendência do governo é de que o veto seja mantido. Nós vamos trabalhar, eu inclusive como vice-líder, para que a gente possa convencer e mostrar que essa é uma decisão que, ao contrário de, num primeiro momento, dar a impressão de que vai ajudar o consumidor, ela vai piorar a nossa situação no momento em que nós passamos essa crise que nós estamos com relação aos combustíveis. Nós estamos vivendo um momento excepcional na inflação, no preço do petróleo. Isso tudo influenciou muito na decisão, porque as passagens subiram. Mas à medida que nós superarmos essa crise, aí sim nós vamos entender a dimensão e o impacto no preço das passagens nessa volta da gratuidade das bagagens se o veto for derrubado. Senador, há um entendimento aí por parte de algumas pessoas de que essa bagagem sendo gratuita, o preço das passagens poderia aumentar. Essa é uma preocupação que se justifica ou não? É uma preocupação, sim. E em aviação, quando nós falamos em custo, nós estamos falando em espaço e peso. Se você, de repente, começa a aumentar a quantidade de bagagens dentro de um avião, você vai gastar mais combustível. Gastando mais combustível, o preço da passagem, que é rateado por todos os passageiros, acaba aumentando. Olha, um ponto importante da gente deixar claro para os telespectadores é de que essa medida ela veio para simplificar o uso e a regulação, no caso das aeronaves, dos aviões em todo o Brasil. Um dos grandes méritos que nós conseguimos foi, por exemplo, facilitar o acesso a transportes de passageiros em áreas remotas do país a pilotos que tenham 2 aviões. Hoje, até pouco tempo, até antes da MP 1089, você abrir uma companhia aérea, um táxi aéreo, era uma luta, era uma burocracia absurda. Isso fazia com que regiões do Brasil, como a Amazônia, o Pará, o próprio Maranhão, as questões do Amapá, as regiões mais isoladas da Amazônia, o transporte clandestino fosse muito mais comum do que se imagina em todo o país. Então, a medida provisória dá direito ao piloto de ter um avião, por exemplo, um Caravan, 12 passageiros, ele vai fazer um transporte regular de uma linha que ninguém quer. Se nós obrigarmos a ele a ter uma bagagem de 23 quilos, como a lei está colocando, esse avião já não serve. Já ele vai ter que usar um avião maior. Isso já inviabiliza, a meu ver, e essa era a grande proposta, o surgimento de novas companhias aéreas de pequeno porte e que podem atender de uma maneira muito mais fácil. Isso vai levar o acesso maior das pessoas à aviação e o crescimento do setor no Brasil. Quando a gente retrocede, nós colocamos peso, vamos dizer assim, no momento em que os céus estão turbulentos em nosso país por conta da crise do petróleo. Senador, vou convidar aqui os nossos comentaristas para participarem também da conversa. Estão conosco a Cristina Grêmio e o Rodrigo Constantino. Por favor, Cris, sua pergunta. Senador, boa noite. Diante desse veto do presidente, o senhor disse que ainda não sabe como é que o Senado vai se comportar, se vai derrubar o veto, não vai derrubar o veto. Existe algo que o Senado possa discutir ainda para tentar reduzir preços de passagens? Porque essa questão da bagagem me parece sim que é muito óbvia que se tornar gratuita, embora muita gente aplaude e ache que seja uma boa medida, ela vai encarecer as passagens no momento em que já estão caríssimas, né? O Cris, ano eleitoral é um ano muito difícil. Eu estava passando aqui o olhar aqui, a quantidade de projetos que nós votamos, por exemplo, de aumento de salários, de pisos que nós precisávamos discutir a origem do dinheiro e não vem. Então, é um ano bem complicado. Uma das estratégias que nós podemos usar é o veto não ser votado esse ano. E enquanto ele não for votado, a decisão do presidente continua válida e nós ganhamos tempo até que a crise do petróleo passe e o valor do combustível tenha uma redução no mercado internacional e dentro do Brasil
E aí nós vamos poder mostrar com um pouco mais de tranquilidade para os parlamentares por que a gratuidade ela acaba aumentando o preço das passagens. Não há o que se dizer, não existe almoço grátis, é uma expressão já muito comum, já bem batida em todo o país. Então, um dos primeiros passos, o Portinho, que é o líder nosso, senador Carlos Portinho, não tentarmos fazer com que esse veto não esteja nas próximas sessões do Congresso, apesar de já termos uma marcada para o início de julho. E aí nós vamos administrando, juntamente com os líderes do Senado, como nós vamos justificar. Outro ponto importante é a questão dos acordos internacionais. O Brasil é signatário de vários deles, com os Estados Unidos, o Canadá. Essa medida, ela infringe em vários pontos a liberdade de tarifação. Isso pode ser considerado inconstitucional e é também uma outra possibilidade de ação do governo para manter a cobrança e, naturalmente, o padrão que nós havíamos desenvolvido desde 2019. Senador, o nosso comentarista Rodrigo Constantino também está aqui e vai fazer a sua pergunta também. Pois não. Boa noite, senador. Na sua resposta à crise, o senhor já mencionou aquilo que eu ia trazer na minha pergunta. A expressão "não existe almoço grátis", atribuída ao economista prêmio Nobel Milton Friedman, que é de uma escola liberal, a mesma do nosso ministro Paulo Guedes e, por acaso, a mesma que eu. A pergunta é a seguinte: o senhor acredita que realmente, no cerne dos problemas, com medidas como essa que o presidente teve que vetar, para trazer um pouco mais de racionalidade ao setor, está essa mentalidade de que o Estado consegue distribuir benesses com chapéu alheio, como se os recursos brotassem do solo ou caíssem do céu, sem se preocupar exatamente com os impactos a médio prazo dessas medidas? Olha, Rodrigo, é uma análise muito interessante. O Senado ainda tem uma boa composição de senadores que são oriundos do período do PT no poder. Um período em que qualquer problema era resolvido com dívida. Você tinha lá um problema, um determinado valor, um programa que eles queriam criar, iam lá e endividavam o país. Desde que o ministro Guedes assumiu, e hoje nós podemos dizer que o Brasil tem uma das menores dívidas na relação com o PIB dos últimos 30 anos, está em pouco mais de 73%. Por quê? Foram medidas que começaram a mostrar aos brasileiros que nós precisamos desenvolver setores não pelo subsídio estatal, não pelo aparelhamento, pelos empregos. Nós precisamos desenvolver os setores no Brasil pelo investimento. Então, vamos falar da aviação especificamente aqui. Nós já tivemos aqui em Minas Gerais mesmo diversos programas que subsidiavam a aviação regional. Foi um fracasso. Na época do ex-governador Fernando Pimentel, isso deu um prejuízo ao contribuinte em Minas Gerais absurdo. Se nós queremos que, por exemplo, na Amazônia, as pessoas tenham acesso a voos internos que as companhias aéreas não se interessam, a medida provisória veio para isso, para desregulamentar, facilitar, inclusive o prefixo de aeronaves estrangeiras ser utilizado em território nacional, que um avião que chegava no Brasil tinha que fazer todo um processo outra vez para provar que era seguro até ter o prefixo brasileiro. Agora não. A gente pode ter um avião internacional alugado sendo usado. Então, se você facilita a vida de um piloto profissional, e é bom dizer que ninguém voa sem que esteja com a autorização correta, porque todas as vezes que um piloto entra no sistema aéreo do país, naturalmente a identificação dele é checada, isso tudo está no computador, ele pode voar ou não pode voar. Se uma aeronave, um avião, decola, ele obrigatoriamente tem que ter um seguro, então não há de se falar em questão de segurança. O que há de se falar é em desregulamentação para facilitar. Então, se você quer desenvolver a aviação regional, primeiro você dá poder de compra. Segundo, você deixa trabalhar onde há demanda. Essa é a grande proposta. E se nós mudarmos isso, não vai adiantar nada. Essa visão de que o Estado não tem limites, que o dinheiro público tem que ser usado até sem teto de gastos, isso é um passado que o Brasil não quer voltar a ele. É uma experiência muito ruim para todos nós. A sua avaliação, a meu ver, é muito correta. Senador, permita mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouco sobre eleições. O senhor é pré-candidato ao governo de Minas Gerais. Queria saber do senhor o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, nos últimos dias, fez elogios públicos ao atual governador, Romeu Zema, que deve tentar a reeleição. Se esse cortejo, se esse namoro entre o presidente Bolsonaro e o governador se confirmar, se o presidente declarar apoio à candidatura do governador Romeu Zema, o senhor retiraria a candidatura do senhor ao governo de Minas Gerais? Olha, como é que estão essas negociações? Esse assunto foi muito badalado aqui, até
porque eu coloquei claramente que eu não sou apegado ao poder. Eu estou aqui para fazer o meu projeto do PL, o meu projeto pessoal como senador é trabalhar pela reeleição do presidente Bolsonaro. Isso é muito claro. Eu não quero, não desejo, hipótese alguma, a volta do PT ao poder. A meu ver, seria um retrocesso para o país. Então, a minha posição é muito clara. E em Minas, a minha função é ajudar o presidente nisso. Já foram feitos vários elogios, não só de se levantar um braço para Zema, que é o governador de Minas, não ser vaiado durante uma exposição, mas até com dinheiro. Nós conseguimos uma verba pelo governo federal de 2 bilhões e 800 milhões para o metrô de Belo Horizonte, que está na gaveta. O atual governador colocou, está lá, não faz absolutamente nada com o recurso. Só que nas últimas 2 semanas, como nós nos colocamos muito firmes de que o acordo poderia existir desde que o atual governador desse palanque ao presidente. E ele já disse que não vai fazer isso. O partido dele se mostrou exatamente o que é o partido do atual governo em Minas. É um partido escorpião. Eles pedem apoio, né, para serem transportados e, no final, eles picam e matam todo mundo, como é a fábula muito conhecida. Esse governo já se colocou, eles querem um acordo com o PL, querem tempo de televisão, mas não querem apoio a Bolsonaro. Isso não vai acontecer. Então, de 2 semanas para cá, a minha pré-candidatura ganhou uma força muito grande junto ao Palácio do Planalto e eu estou à disposição. E vou lhe dizer com muita tranquilidade, os números aqui em Minas já publicados oficialmente em pesquisas registradas no TRE, mostram que nós já estamos, na margem de erro, empatados com o atual governo, sem termos feito praticamente nada para divulgar. Então, vamos aguardar. Aqui em Minas, a política ela é uma política, vamos dizer assim, de decisões na reta final, de muito diálogo, mas o apoio do governador ao presidente da República está muito distante. O Partido Novo quer, inclusive, uma chapa pura em Minas Gerais. Ótimo. Se eles entendem que política se faz assim, e se há partidos que querem sustentar, se houver uma reeleição, para o ano que vem vai acontecer o que aconteceu nos 3 últimos anos. Né? Os políticos não tiveram nenhum acesso ao atual governo. Portanto, até 20 de julho, que é a convenção do PL em Minas, nós ainda teremos muitas definições a serem tomadas. Senador, mudando agora também mais de assunto, eu gostaria que o senhor falasse sobre o desaparecimento lá do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. A gente viu, está acompanhando aqui desde o início do jornal, a declaração também da Polícia Federal lá em Manaus. Houve crítica em relação ao início das buscas, a gente viu essas críticas em relação ao procedimento do presidente Bolsonaro. Como o senhor acompanhou esse caso e como viu essa solução que aconteceu lá nessa região agora, nesse momento? Pois não. Desde o primeiro momento em que a notícia surgiu, ela preocupou muito a todos, a mim como jornalista que fui durante 23 anos da minha vida. Primeiro, pela imagem do país. Segundo, pela questão da liberdade que nós temos de ter do trabalho da imprensa. Mas é bom lembrar que não é papel do Exército brasileiro a busca por pessoas desaparecidas. Constitucionalmente, as Forças Armadas têm um trabalho muito bem delimitado. Quando a Polícia do Amazonas percebeu, pelo tamanho da região, pelo território, juntamente com a Polícia Federal, por envolver uma pessoa, um estrangeiro, um cidadão de outro país, que era necessária ajuda, imediatamente o governo federal determinou a criação de uma força-tarefa que Marinha, Aeronáutica e o próprio Exército, a Aeronáutica dando apoio, junto com a Polícia Militar do Amazonas, para que o caso fosse esclarecido. Infelizmente, ao que tudo indica, nós teremos um desfecho, eu espero que não, mas um desfecho muito ruim, pelo que tenho acompanhado nas declarações, mas o Estado brasileiro, imediatamente ao ser acionado com relação às Forças Armadas, prestou toda a ajuda à Polícia do Amazonas. É bom nós lembrarmos que os estados no Brasil são independentes. A mesma decisão, por exemplo, que durante o Covid o presidente não pôde impor medidas ao país, porque os governadores poderiam agir, porque é constitucional isso, da mesma forma são as buscas. Nós primeiro temos que respeitar o trabalho do governo do estado onde aconteceu. Mas quando, eu repito, quando o Palácio do Planalto foi avisado e um pedido de ajuda surgiu oficialmente, imediatamente
as Forças Armadas entraram e estão realizando toda uma série de buscas para que a gente possa esclarecer o que aconteceu e dar ao mundo, mas principalmente a nós brasileiros, aos jornalistas do Brasil, o que aconteceu com esses 2 colegas lá no exercício. Eu digo com o Dom Phillips e, naturalmente, com o indigenista, eu digo colegas no sentido de pessoas que estavam produzindo informações. Não há de se dizer que o governo brasileiro tenha sido omisso, em hipótese alguma, nesse assunto, porque nós temos um trâmite constitucional que tem que ser respeitado. Ok, ouvimos aqui o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais. Obrigado mais uma vez, senador, pela entrevista. Obrigado a vocês. Boa noite. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez.